Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Deus abençoe e ilumine a todos nós. Dia 4 de abril, terça-feira da Semana Santa. Pedimos a Deus que abençoe e ilumine essa nossa jornada, essa nossa caminhada. E o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 13, versículos de 21 a 33, depois de 36 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compre o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, para onde ires, eu te irei e darei a minha vida por ti. Para onde eu for, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Caros irmãos e irmãs, estamos na Semana Santa. Essa semana cara, preciosa, importante, viu? E ao mesmo tempo que nos desafia a pensar na nossa vida, a pensar em Jesus e a pensar na história que nós devemos construir, já que nós acreditamos em Deus, já que nós rezamos, já que nós temos fé. A gente produz isso e partilha isso com a intenção de oferecer alguma reflexão mais aprofundada para a nossa paróquia. Às vezes estão carentes de informações, estão carentes de reflexões ou estão carentes de oração. O Benjamin Franklin, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, que nasceu em 1706 e morreu em 1790, dizia: achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Achar que o mundo não tem um criador é a mesma coisa de pensar que um dicionário é o resultado de uma explosão de uma tipografia. Porque o mundo tem uma ordem e o mundo tem um processo. Nós hoje nos encontramos com Jesus na Santa Ceia. E o Evangelho de João, ele é muito detalhista a respeito disso e muito respeitoso também. Nós estamos num contexto de despedida de Jesus. Nós estamos falando de um momento em que Jesus
diz as suas últimas palavras, deixa o seu testamento e a sua memória. Por isso é um momento de muitas emoções para Jesus. E Jesus fica comovido, porque a Santa Ceia, ela também é um momento de resolver problemas. A Eucaristia também é um momento de resolver problemas. E por isso que o Evangelho diz que Jesus é comovido, viu? De certa forma emocionado, de certa forma com uma carga emocional muito grande, dá um anúncio. Em verdade vos digo, alguém vai me trair. Para uma Santa Ceia, para um momento celebrativo, essa notícia é quase uma bomba. Nós estamos falando de uma traição, nós estamos falando de um rompimento, de uma quebra, de uma aliança de confiança. Nós estamos falando de um momento em que se rompe uma convivência e um quadro de confiança e de compromisso. Anunciar que alguém irá trair, isso abalou e assustou todo mundo. E aí nós temos o anúncio de uma traição, entra a presença do discípulo amado, colocar a cabeça no peito do mestre significa um ato de confiança e ao mesmo tempo de muito amor e carinho, de amizade profunda. Pedro é a autoridade, mas a autoridade de Pedro está longe de Jesus, mas quem ama está perto. É interessante isso. Pedro tem autoridade, mas ele está sentado longe. Mas o discípulo amado, que é a lógica da convivência e do amor, está perto. Quem ama sempre está perto. Quem ama sempre entende. Quem ama sempre compreende. Por isso que as mães compreendem tanto os seus filhos e defendem tanto. Elas conseguem entender algumas coisas que a maioria não entende. E por isso que Deus também nos entende tanto, porque Ele consegue entender algumas coisas que alguns não entendem. Pedro, no exercício da sua autoridade, pede ao discípulo amado, pergunta quem é. Nós estamos falando de uma mesa com 12, não tinha necessidade disso. Mas Pedro é uma autoridade distante porque ainda não ama. Jesus ainda não perguntou a Pedro, tu me amas? Pedro ainda não está na lógica do amor, está na lógica da autoridade, do mais velho. Viu? Mas o discípulo amado está do lado. O discípulo amado inclina a cabeça sobre o peito de Jesus e pergunta quem é. E aí que vem a surpresa. Aquele que eu der o pão molhado no molho. Entendeu? Aí a gente sempre pergunta, Judas comungou ou não comungou? Esse pão era o pão consagrado ou não? Esse pão é o pão eucarístico ou não? O fato é que você molhar um pão e dar a outro é um gesto de amizade. É um gesto de confiança. É a mesma coisa de você ter o bolo de aniversário, o primeiro pedaço você vai dar a alguém porque é uma homenagem. E aí Jesus seria o mesmo sentido. Então Jesus pega, dá isso a Judas, faz o que você tem que fazer, Judas. Faz o que você tem que realizar. Judas sai, o discípulo amado não diz quem é, e Jesus preserva Judas. Judas é uma figura interessante. Por outro lado, Pedro diz, Jesus faz o discurso de despedida e Pedro diz, eu te seguirei. E Jesus diz, não, você, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Então não canta de galo não, que não vai dar certo, Pedro. Galo era um animal proibido de ser criado, porque era um animal misterioso. Pedro também é um problema que precisa de conversão. Que Deus abençoe a todos nós e que nós não façamos parte nem do traidor e nem daquele que nega. Um abraço, até mais.